Olá a todos, meu nome é Aline, sou aluna do curso de Ciências Contábeis da Universidade Católica de Brasília e gostaria de, através desse vídeo, apresentar meu trabalho sobre amostragem em auditoria, requisitado então pelo professor André Cavalcante na disciplina Auditoria Contábil. De modo a iniciar o trabalho, gostaria de apresentar o conceito de amostragem em auditoria. Assim, segundo a NBCTA 530, a amostragem de auditoria é a aplicação de procedimentos de auditoria em menos de 100% dos itens de população relevante para fins de auditoria, de maneira que todas as unidades de amostragem tenham a mesma chance de serem selecionadas para assim proporcionar uma base razoável que possibilite ao auditor concluir sobre toda a população. Mas o que exatamente isso quer dizer? Pois bem, vejamos o significado de população e amostra. População é o grupo de interesse que se deseja estudar. Por exemplo, um grupo de pessoas, de animais ou de empresas. Já a amostra é o subconjunto de uma população, ou seja, a amostra será sempre uma parcela da população. Dessa maneira, quando pensamos em auditoria, precisamos entender que nem sempre é viável analisar todos os itens que compõem a população, pois o exame dessa população pode demandar muito tempo e dinheiro. Assim, é prático avaliar uma amostra da população que, logicamente, deverá ser significativa e possuir as mesmas características da população. Desta feita, a amostragem é utilizada com o objetivo de proporcionar uma base razoável para que o auditor consiga concluir informações quanto à população do qual essa amostra é selecionada. Vamos passar então à classificação da amostragem. A amostragem pode ser estatística e não estatística. A amostragem estatística é aquela em que o auditor utiliza as leis da probabilidade para medir o risco associado à amostragem. É, portanto, um procedimento científico, pois a seleção da amostra se dá através da estatística. Já a amostra não estatística é realizada com base na experiência do auditor, ou seja, não envolve procedimento científico. Por isso, ela não consegue medir os riscos associados à amostragem, já que a seleção da amostra não ocorre necessariamente através da estatística. Esse tipo de amostragem também é chamada de amostragem por julgamento. Temos aí na tela um quadro onde mostramos algumas diferenças entre a amostragem estatística e a não estatística. Dentre as que acabamos de mencionar aqui, podemos acrescentar ainda a questão do custo, pois a amostragem estatística normalmente apresenta um custo mais elevado do que a não estatística. Ela também demanda a utilização de softwares específicos, coisa que a amostragem não estatística não demanda. E a amostragem estatística implica conclusões objetivas, enquanto que a não estatística vai implicar conclusões subjetivas. Mas o que a norma preconiza sobre a amostragem em auditoria? Além da definição de amostragem em auditoria anteriormente relatada, a NBCTA 530 também trata da definição da amostra, do seu tamanho e de sua forma de seleção. Quanto à definição de amostra, o auditor deve considerar a finalidade do procedimento de auditoria, bem como as características da população do qual será retirada essa amostra. Já quanto ao seu tamanho, ele deverá ser suficiente para reduzir o risco de amostragem a um nível aceitável. Já quanto à seleção da amostra, devemos ter em mente o seguinte: cada unidade de amostragem da população deve ter a mesma chance de ser selecionada. Falando um pouco mais, então, sobre a seleção da amostra, nós podemos dizer que são 5 os métodos de seleção: seleção aleatória, seleção sistemática, amostragem de unidade monetária, seleção ao acaso e seleção de bloco. A seleção aleatória, como o próprio nome sugere, é aquela aplicada por meio de geradores de números aleatórios, como tabelas, por exemplo.
Já a seleção sistemática é aquela em que a quantidade de unidades de amostragem na população é dividida pelo tamanho da amostra, para dar um intervalo de amostragem. Por exemplo, o auditor vai verificar faturas de uma empresa de vendas. Ele decide pegar faturas, ele determina o ponto inicial, a fatura de número 1, por exemplo. A cada 50 faturas, ele vai lá e pega uma, que será selecionada. O intervalo será, então, 50. A cada 50, ele pega uma para ser examinada. A amostragem de unidade monetária é um tipo de seleção com base em valores, na qual o tamanho, a seleção e a avaliação da amostra resultam em uma conclusão em valores monetários. A seleção ao acaso é aquela em que o auditor coleta a amostra sem seguir uma técnica estruturada, o que não significa, todavia, que ele vai agir de forma tendenciosa nessa seleção. Por último, a seleção de bloco é aquela que envolve a seleção de um ou mais blocos de itens contíguos da população. Por exemplo, o auditor pode escolher uma sequência ou um período a ser trabalhado. Depois de apresentarmos alguns conceitos sobre amostragem e auditoria, seria interessante analisarmos um exemplo. Vamos imaginar a seguinte situação. Um auditor deseja verificar as notas fiscais de desserviço emitidas por uma determinada entidade. Ao acessar o sistema de emissão de notas, percebe que a empresa já expediu 5.000 documentos fiscais. Nitidamente, percebemos que o exame de todas as notas, isto é, de toda a população, gastaria muito tempo, razão pelo qual o auditor decide que trabalhar com a extração de amostra é o melhor caminho. Sendo assim, o auditor deverá optar entre amostragem estatística e não estatística. Desejando um resultado mais objetivo, ele escolhe a amostragem estatística. O próximo passo seria, então, estabelecer o plano de amostragem, como seleção ao acaso, seleção sistemática, de bloco, etc. Na ocasião, ao eleger a seleção sistemática, ele deverá calcular o intervalo de amostragem. Por exemplo, se seu intervalo de amostragem for 100, ele pegará toda a centésima nota, considerando o ponto de partida anteriormente definido por ele. Assim, a cada 100 notas, ele pegará uma, a qual deverá ser examinada. Uma vez que foram expostos os principais conceitos de amostragem e auditoria, consideramos que o objetivo da pesquisa foi alcançado. Por isso, espero que aqueles que assistiram o vídeo tenham gostado. Muito obrigada.